Filho, perdoa a mamãe, este ano não tem ceia, disse ela, tentando esconder a dor na voz. O milionário, que ouviu tudo em silêncio, ficou sem reação. 5 minutos depois, o que ele fez mudaria aquele momento para sempre. Apoie o canal deixando seu like e comentário e vamos para a nossa história. Filho, perdoa a mamãe. A voz de Bianca Rodrigues falhou, quebrando-se na última palavra. Este ano não tem ceia. As lágrimas que ela tentava conter escaparam, trilhando um caminho quente por suas bochechas cansadas. Rapidamente, Bianca as enxugou com a manga do suéter cinza gasto, mas não rápido o suficiente para escondê-las do olhar atento de Davi. O menino de 5 anos permaneceu em silêncio por um momento, seus grandes olhos castanhos fixos no rosto da mãe. O supermercado ao redor continuava seu burburinho festivo, luzes piscando, músicas natalinas tocando, pessoas passando com carrinhos cheios para suas ceias de Natal. Era como se o mundo estivesse celebrando, alheio ao pequeno coração que acabava de se partir um pouco. Mas mamãe, o Papai Noel vai entender que não podemos ter peru? A pergunta saiu tão baixa que Bianca precisou se inclinar para ouvi-lo completamente. Ela ajoelhou-se no chão frio do supermercado, ignorando os olhares curiosos dos outros clientes. O carrinho de compras à sua frente continha apenas o básico: arroz, feijão, um pacote de macarrão e alguns legumes. Nada que lembrasse o Natal. O Papai Noel entende tudo, meu amor. Bianca segurou as mãozinhas de Davi entre as suas, tentando transmitir uma segurança que ela mesma não sentia. Às vezes, as mamães precisam fazer escolhas difíceis. Ou pagamos o aluguel, ou compramos o peru. Ela tentou sorrir, mas o gesto não alcançou seus olhos. Davi baixou o olhar para seus tênis gastos. Havia um furo no lado esquerdo que ele cobria meticulosamente com uma caneta azul toda manhã, para que os outros meninos na escola não percebessem. Tudo bem, mamãe, não precisamos de peru. Sua pequena mão apertou a dela. Você faz o melhor macarrão do mundo. Jonas Oliver parou no fim do corredor, congelado pela cena que testemunhava. Vestido em um terno italiano que custava mais do que muitos pagavam de aluguel mensal, o empresário havia entrado naquele supermercado de classe média por puro acaso. Seu motorista estava abastecendo e ele decidira comprar uma garrafa d'água mineral importada para a viagem até sua mansão. Algo na dignidade daquela mulher jovem, de roupas simples, o atingiu como um soco no estômago. Não era a pobreza em si que o chocou. Era a coragem dela, a honestidade crua com a criança e, principalmente, a reação do menino. Sem birras, sem choro descontrolado. Apenas aceitação e amor. Um amor que parecia preencher os espaços vazios deixados pelo que não podiam comprar. Jonas sentiu um aperto no peito que não conseguia nomear. Aos 38 anos, comandava um império empresarial, jantava com presidentes e celebridades, tinha mais dinheiro do que conseguia gastar em várias vidas. Seu Natal seria em uma mansão em Alphaville, com pessoas que sorriam demais e falavam de coisas que não importavam. Presentes caros seriam trocados, champanhe francês seria servido em taças de cristal. E, no entanto, ali estava ele, paralisado pela simples troca de olhares entre uma mãe e seu filho. Vamos, querido, vamos pegar o chocolate em pó para fazer brigadeirão, disse Bianca, erguendo-se e ajeitando o cabelo castanho preso em um coque improvisado. Quando passavam pela seção de doces, Davi parou diante de um panetone simples, o mais barato da prateleira. Mamãe, olha, esse aqui custa só... Ele franziu a testa, tentando decifrar os números. Custa só R$12,99. Bianca mordeu o lábio, fazendo contas mentalmente. R$12 fariam falta no orçamento daquela semana. Significava menos leite, talvez pular uma refeição quando Davi estivesse na escola. Não hoje, meu amor. Talvez... Ela não conseguiu terminar a frase. Jonas observava tudo, sentindo-se como um intruso em um momento íntimo. Nunca tinha visto alguém fazer tantos cálculos mentais para uma compra tão simples.
Enquanto isso, seu celular vibrava incessantemente no bolso. Provavelmente sua assistente confirmando detalhes do jantar de Natal, que custaria o equivalente a 1 ano de aluguel para uma família como aquela. Algo dentro dele se moveu, como um músculo adormecido há muito tempo sendo flexionado pela primeira vez. Sem pensar 2 vezes, Jonas pegou sua carteira, retirou algumas notas de R$ 100 e aproximou-se do gerente que supervisionava um repositor próximo. Aquela senhora com o menino, ele indicou discretamente com a cabeça. Quero pagar as compras dela. E mais isso. Ele entregou uma lista rapidamente rabiscada no verso de um cartão de visitas. Peru, panetone, chocolates, refrigerante, frutas frescas, nozes, um pequeno presente para o menino. Pode providenciar tudo isso e entregar no endereço dela, sem mencionar meu nome. O gerente, surpreso com a quantia excessiva em suas mãos, assentiu rapidamente. Claro, senhor. Devo dizer que é de algum programa social ou... Diga apenas que é um presente de Natal. Nada mais. Enquanto Bianca seguia para o caixa, preparando-se para pagar suas poucas compras com moedas contadas, Jonas sentiu algo estranho em seu peito, uma sensação que há muito não experimentava. Demorou alguns instantes para reconhecer o que era. Significado. Pela primeira vez em anos, uma ação sua parecia ter um propósito além de acumular mais poder, mais dinheiro, mais status. Mamãe, a voz de Davi soou enquanto esperavam na fila. Você acha que o Papai Noel ainda vai me visitar mesmo sem a ceia? Jonas permaneceu escondido atrás de uma pilha de produtos em promoção, subitamente interessado na resposta. O Papai Noel não se importa com ceias, meu amor, respondeu Bianca, ajeitando o gorro vermelho que o menino insistia em usar desde o início de dezembro. Ele se importa com o que está aqui. Ela tocou o peito do filho. E você tem o coração mais bonito que já vi. Jonas engoliu em seco, sentindo-se inexplicavelmente exposto, como se aquelas palavras pudessem de alguma forma revelar o vazio que existia em seu próprio peito, por trás do terno caro e da fachada de sucesso. Bianca chegou ao caixa e começou a retirar os poucos itens do carrinho. Suas mãos, marcadas pelo trabalho duro, tremiam ligeiramente enquanto organizava as compras sobre a esteira. Arroz, feijão, macarrão, alguns tomates e cebolas. Nada de Natal, nada festivo, apenas o suficiente para sobreviver mais alguns dias. R$ 212,47, anunciou a caixa, uma senhora de idade com um gorro natalino. Bianca piscou, confusa. Desculpe, acho que há um engano. Tenho apenas alguns itens aqui. A caixa sorriu. Não há engano, querida. Suas compras foram atualizadas. Ela apontou para um jovem funcionário que se aproximava com um carrinho cheio. Um peru pequeno, mas de boa qualidade. Um panetone, chocolate, frutas, castanhas e até uma pequena caixa embrulhada em papel colorido. Mas eu não... Bianca olhou ao redor, alarmada. Deve haver algum equívoco. Eu não pedi nada disso. Presente de Natal, senhora, disse o jovem repositor sorrindo. Alguém pagou por tudo. Pediu para entregar para a senhora e o menino. Os olhos de Davi se arregalaram, brilhando com uma alegria incontida. Mamãe, olha, foi o Papai Noel. Bianca sentiu o coração acelerar. Uma parte dela queria recusar, seu orgulho ferido pela necessidade de aceitar caridade. Mas ao ver o rosto iluminado de Davi, soube que não poderia negar aquela alegria ao filho. Quem, por favor, preciso agradecer? Ela perguntou, a voz embargada. Foi um cliente que pediu anonimato, senhora, respondeu o gerente que agora se aproximava. Pediu apenas para dizer que é um presente de Natal, sem mais explicações. Bianca olhou ao redor, escaneando o supermercado em busca de seu benfeitor misterioso. Seus olhos encontraram brevemente os de um homem alto em um terno elegante parado perto da saída. Algo na postura dele, na maneira como desviou o olhar rapidamente, lhe deu a certeza instantânea. Foi ele.
Mas antes que pudesse fazer qualquer movimento em sua direção, o homem virou-se e saiu rapidamente, desaparecendo pela porta automática. Mamãe, vamos ter uma ceia de verdade! Davi exclamava, pulando ao lado do novo carrinho de compras. Podemos fazer brigadeirão também? Com o chocolate de verdade? Bianca assentiu, ainda atordoada, enquanto o funcionário a ajudava a colocar as compras em sacolas. Sim, meu amor, parece que este ano teremos Natal, afinal. Do lado de fora, dentro de sua Mercedes blindada, Jonas observava a saída do supermercado. Viu, quando Bianca e Davi emergiram, ela claramente sobrecarregada com as sacolas, mas com um sorriso genuíno no rosto. O menino saltitava ao seu lado, segurando o pequeno presente embrulhado como se fosse o maior tesouro do mundo. Para onde, senhor? Perguntou o motorista. Jonas hesitou. Espere um minuto. Ele observou enquanto mãe e filho caminhavam até um ponto de ônibus próximo. Naquele frio de dezembro, a ideia de esperar por um transporte público carregando todas aquelas sacolas parecia absurda. Ramiro, vê aquela mulher com o menino? Oferecemos uma carona. Eles têm muitas sacolas e parece que vai chover. O motorista olhou pelo retrovisor, uma expressão de surpresa que rapidamente disfarçou. Em 15 anos trabalhando para Jonas Oliver, jamais o vira oferecer carona a estranhos. Como quiser, senhor. A Mercedes deslizou suavemente até parar ao lado do ponto de ônibus. Jonas abaixou o vidro, sentindo o ar frio da noite que se aproximava. Com licença, chamou ele. Bianca virou-se, alarmada. Seus olhos se arregalaram ao reconhecer o homem do supermercado. De perto, ela podia ver melhor seus traços, cabelos escuros, cuidadosamente penteados, barba por fazer, que parecia mais um cálculo estético do que desleixo, olhos azuis penetrantes. Vocês parecem precisar de ajuda com essas sacolas, Jonas continuou quando ela não respondeu. Posso oferecer uma carona até sua casa? Bianca instintivamente puxou Davi para mais perto. Não, obrigada, o ônibus já vai chegar. Por favor, insisto, está frio e parece que vai chover. Jonas tentou um sorriso que esperava ser tranquilizador, mas percebeu que soava mais como um homem desacostumado a ouvir não como resposta. Foi você, não foi? Bianca perguntou subitamente. No supermercado. Jonas hesitou, então assentiu uma única vez. Sim, por quê? A pergunta o pegou desprevenido. Em seu mundo, ninguém questionava presentes caros ou gestos grandiosos. Eles eram aceitos como parte natural do jogo social, sempre com segundas intenções implícitas de ambos os lados. Jonas parou, percebendo que não tinha uma resposta pronta. Pareceu o certo a fazer. Davi olhava de um para o outro, confuso com a tensão entre os adultos. Ele puxou a manga do suéter da mãe. Mamãe, tá ficando frio. Uma gota de chuva caiu, seguida por outra. Bianca olhou para o céu que escurecia rapidamente, depois para as sacolas pesadas e, finalmente, para seu filho, que começava a tremer. Tudo bem, ela cedeu. Obrigada pela carona. Jonas saiu do carro e abriu a porta traseira, ajudando-os com as sacolas. Quando todos estavam acomodados, ele se sentou ao lado de Bianca, mantendo uma distância respeitosa. Ramiro, vamos para Rua das Acácias, 87, Conjunto Habitacional Jardim das Flores, Bianca completou, ainda com um tom defensivo. O motorista assentiu e o carro deslizou silenciosamente para o tráfego. Seu carro é muito legal, moço. Davi quebrou o silêncio constrangedor. É tão grande quanto o do super-homem. Jonas sorriu, genuinamente desta vez. Não tão legal quanto o do super-homem. Aquele pode voar. O seu não voa. Davi parecia genuinamente desapontado. Infelizmente não. Mas tem assentos aquecidos e um pequeno refrigerador ali. Ele apontou para o compartimento embutido no console central. Os olhos de Davi brilharam. Uau! Tem sorvete dentro? Davi! Bianca repreendeu suavemente. Não seja indiscreto. Tudo bem, Jonas tranquilizou-a. Ele abriu o pequeno refrigerador, revelando algumas águas e refrigerantes. Não tem sorvete hoje, mas talvez... Ele hesitou.
olhando para Bianca como se pedisse permissão. Ela assentiu relutantemente. Talvez você queira um refrigerante? Jonas ofereceu. Posso, mãe? Davi perguntou, já sabendo a resposta habitual. Refrigerantes eram um luxo raro, guardados para ocasiões especiais. Para sua surpresa, Bianca assentiu. Hoje é um dia especial, não é? O sorriso de Davi iluminou todo o interior do carro. Jonas sentiu aquela mesma estranha emoção novamente, aquele aperto no peito que parecia algo próximo da inveja. Não pelo refrigerante ou qualquer objeto material, mas pela simplicidade da alegria, pela autenticidade do momento. E você, aceita algo para beber? Jonas ofereceu a Bianca. Não, obrigada. Ela olhou pela janela, observando as ruas que ficavam progressivamente menos cuidadas à medida que se afastavam do centro. Por que fez aquilo no supermercado? Jonas não estava acostumado a ser questionado tão diretamente. Em seu mundo, as pessoas faziam rodeios, insinuavam, manipulavam. A franqueza dela era desconcertante e de alguma forma refrescante. Eu ouvi sua conversa com Davi, admitiu ele, sobre não ter ceia este ano. Bianca enrijeceu, seu rosto corando levemente. Orgulho ferido, Jonas reconheceu. Não foi por pena, ele continuou, surpreendendo-se com sua própria sinceridade. Foi por... Ele hesitou buscando a palavra certa. Admiração. Ela virou-se para encará-lo, cética. Admiração. Pela sua honestidade com ele, Jonas explicou, indicando Davi com um movimento discreto de cabeça. O menino estava entretido com seu refrigerante, alheio à conversa dos adultos. Por não mentir, por não criar falsas expectativas. Bianca estudou o rosto dele como se tentasse decifrar um enigma particularmente desafiador. A maioria das pessoas chamaria isso de cruel. Destruir a magia do Natal para uma criança. Não, Jonas balançou a cabeça. Viu respeito nos seus olhos quando falava com ele. Vi como lhe dava dignidade ao ser honesta. Isso é raro. O carro parou diante de um conjunto habitacional simples, mas bem cuidado. Pequenos apartamentos empilhados em 4 andares, com roupas estendidas em varais improvisados nas varandas estreitas. Chegamos, anunciou Ramiro. Obrigada pela carona, Bianca disse formalmente, preparando-se para sair. Espere. Jonas pegou um cartão em seu paletó e estendeu para ela. Se precisar de algo, qualquer coisa... Bianca olhou para o cartão. Papel grosso, letras douradas em relevo, telefone e endereço de e-mail. Apenas o nome, Jonas Oliver, sem título ou empresa. Ela hesitou, então o aceitou. Obrigada pelo presente de Natal, ela disse finalmente. Davi agora terá uma ceia para lembrar. Tchau, moço do carro legal. Davi acenou entusiasticamente, enquanto Ramiro o ajudava com as sacolas. Feliz Natal, Davi, Jonas respondeu, surpreendendo-se com a sinceridade em sua própria voz. Quando o carro se afastou, Jonas olhou pelo vidro traseiro, observando as figuras diminutas de Bianca e Davi caminhando para seu prédio. Algo dentro dele se remexeu inquieto. Uma sensação de incompletude, como se uma história tivesse apenas começado. Jonas retornou à sua cobertura triplex, no bairro mais exclusivo de São Paulo, com uma inquietação que não conseguia nomear. A decoração minimalista e impecável, com seus tons de cinza, branco e preto, de repente parecia fria e impessoal. As enormes janelas do chão ao teto ofereciam uma vista panorâmica da cidade iluminada, mas ele sentia-se estranhamente desconectado daquele cenário. Algum problema, senhor? Ramiro perguntou antes de se retirar. Após 15 anos como motorista particular de Jonas, ele conhecia bem o patrão. Jonas balançou a cabeça. Não, pode ir. Amanhã é sua folga de Natal, certo? Aproveite com sua família. Ramiro assentiu, surpreso. Normalmente, Jonas não se importava com datas comemorativas ou folgas. Sozinho, Jonas serviu-se de um uísque caro e caminhou até a janela. Lá embaixo, a cidade pulsava com as luzes natalinas. Pessoas corriam para fazer compras de última hora. Famílias reuniam-se,
Árvores de Natal brilhavam através das janelas de outros apartamentos. Um mundo do qual ele sempre se sentira separado por uma barreira invisível. Seu celular tocou. O nome Amanda piscava na tela. Sua atual namorada, uma modelo internacional que conhecera há 3 meses em um evento beneficente. Relacionamento conveniente, fotografado em colunas sociais, mas tão autêntico quanto os sorrisos que recebia de seus funcionários. Oi, Amanda, atendeu sem entusiasmo. Jonas, querido, estou finalizando os detalhes para o jantar de Natal amanhã. O chefe acabou de me ligar confirmando o menu. 6 pratos, exatamente como você pediu, e aquele champanhe que você gosta já está sendo refrigerado. Jonas fechou os olhos. O jantar, seu tradicional evento de Natal, onde reunia sócios, celebridades e potenciais investidores em sua cobertura. Um evento social calculado, onde cada convite era estrategicamente pensado, cada brinde um movimento no tabuleiro corporativo. Quantos confirmados? Perguntou mecanicamente. 28? Todos que importam estarão lá. A voz dela transbordava aquele falso entusiasmo que ele tanto reconhecia. Ah, e consegui confirmar aquele diretor de cinema que você queria conhecer. Parece que ele está interessado no projeto do resort em Angra. Ótimo, respondeu automaticamente, mas sua mente estava longe dali. Voltara ao supermercado, a expressão no rosto de Bianca quando ela disse ao filho que não haveria ceia. A dignidade com que enfrentava dificuldades que ele jamais precisara considerar. Ao sorriso sincero de Davi ao ganhar um simples refrigerante. Jonas, você está me ouvindo? Sim, claro. Parece perfeito. Ele tomou um gole de uísque. Preciso desligar agora. Tenho uma teleconferência com Tóquio. Não havia teleconferência alguma, apenas a necessidade súbita de silêncio. Após desligar, Jonas sentou-se no sofá de design italiano que custara mais do que 1 ano de aluguel de Bianca. Pegou seu tablet e, cedendo a um impulso que não compreendia totalmente, digitou Bianca Rodrigues no buscador. Encontrou pouco, um perfil simplificado em uma rede social, algumas fotos antigas de formaturas, nada recente. Então, tentou outro caminho. Conjunto habitacional Jardim das Flores, São Paulo. As imagens mostraram um conjunto de prédios simples, mas dignos. Habitação social construída na década anterior, parte de um projeto municipal para famílias de baixa renda. Bem diferente do inferno de concreto que imaginara. O pensamento o incomodou, porque automaticamente assumira que ela vivia em condições precárias. O preconceito era dele, percebeu com desconforto. Largou o tablet e caminhou até seu closet do tamanho de um apartamento médio. Fileiras e mais fileiras de ternos perfeitamente alinhados, camisas organizadas por cor, dezenas de sapatos feitos à mão. Um arsenal de símbolos de status que de repente pareciam absurdos em seu excesso. Seu telefone tocou novamente. Era Carlos, seu assistente pessoal. Sr. Oliver, perdoe-me incomodá-lo à noite, mas o Sr. Mendes da incorporadora ligou 3 vezes. Ele está nervoso com a assinatura do contrato para o novo empreendimento e... Carlos, Jonas interrompeu. Você tem família? Houve uma pausa confusa do outro lado da linha. Sim, senhor. Esposa e 2 filhas. E você passará o Natal com elas? Bem... Tinha programado ficar de plantão, como nos anos anteriores, caso precise de algo durante a festa. Jonas sentiu uma pontada de culpa. Carlos trabalhava para ele há 8 anos, e Jonas nunca havia se preocupado com seus planos de Natal. Tire o dia de folga amanhã. Todos os dias até o Ano Novo, na verdade. Férias remuneradas. Senhor, o senhor está bem? Jonas quase sorriu com a preocupação genuína na voz de Carlos. Estou bem. Só acho que ninguém deveria trabalhar no Natal se puder evitar. Quanto ao Mendes, diga que assinaremos depois do Ano Novo. Os prédios não vão a lugar nenhum. Sim, senhor. Obrigado. Jonas desligou e voltou à janela. Não conseguia parar de pensar em Bianca e Davi, no pequeno apartamento que agora teria uma ceia de Natal.
na simplicidade que de alguma forma o atraíra com uma força que não compreendia. Na manhã seguinte, véspera de Natal, Jonas acordou com uma decisão. Ignorando as diversas mensagens e ligações sobre o jantar daquela noite, dirigiu-se ao shopping mais próximo, um lugar onde raramente ia pessoalmente, preferindo enviar assistentes para suas compras. O centro comercial estava um caos natalino. Pessoas apressadas carregando sacolas, crianças esperando na fila para ver o Papai Noel, músicas festivas nos alto-falantes. Jonas se sentiu estranhamente deslocado em seu terno impecável, como um visitante de outro planeta. Parou diante de uma loja de brinquedos, observando a vitrine sem saber exatamente o que procurava. O que um menino de 5 anos gostaria? Ele não fazia ideia. Sua própria infância, passada em internatos caros e casas vazias depois que seus pais morreram, oferecia poucas referências. "Posso ajudá-lo, senhor?" Uma vendedora aproximou-se, sorrindo. "Procura algo para seu filho?" "Não é meu filho", Jonas respondeu automaticamente. Então hesitou. "É para um menino de 5 anos. Algo especial." A vendedora o guiou pela loja mostrando opções. Jonas rejeitou os brinquedos mais caros e tecnológicos, videogames e tablets, e surpreendeu-se atraído por coisas mais simples. "Este é muito popular." A vendedora mostrou um conjunto de construção. "Estimula a criatividade e podem brincar juntos, o adulto com a criança." Jonas segurou a caixa, imaginando Bianca e Davi sentados no chão de seu pequeno apartamento, construindo juntos. A imagem o aqueceu por dentro. "Vou levar este." E também, seus olhos percorreram a loja, pousando em um urso de pelúcia médio. Não excessivamente grande, mas macio e reconfortante. Aquele urso. Enquanto a vendedora embalava os presentes, Jonas notou uma loja de roupas femininas do outro lado do corredor. Sem pensar muito no que fazia, dirigiu-se até lá depois de pagar os brinquedos. Um suéter cinza claro, parecido com o que Bianca usava, mas novo e de boa qualidade, chamou sua atenção. Não era ostentoso ou marcado com logotipos caros, apenas elegante e quente. "Poderia embrulhar para presente, por favor?" pediu a atendente. Com os pacotes nas mãos, Jonas parou em uma cafeteria. Sentado ali, entre pessoas normais que faziam compras de Natal com orçamentos limitados, ele pegou seu celular e digitou uma mensagem para Amanda. "Precisamos conversar. Não poderei realizar o jantar hoje." As respostas vieram imediatas. Primeiro confusão, depois raiva, finalmente ameaças veladas sobre contatos sociais e oportunidades perdidas. Jonas as ignorou, sentindo um estranho alívio. Em seguida, abriu o aplicativo de mensagens, encarando o número de Bianca que havia salvado no dia anterior. O que diria? Como explicaria sua súbita necessidade de vê-los novamente? Começou a digitar, apagou, tentou novamente. Finalmente, optou pela simplicidade. "Olá, Bianca. É Jonas, do supermercado. Espero que estejam bem. Gostaria de passar rapidamente para desejar Feliz Natal e entregar um pequeno presente para Davi, se não for incômodo." Seu dedo pairou sobre o botão de enviar. Era loucura. Ele mal conhecia aquelas pessoas. Provavelmente pareceria um stalker rico e entediado. O que, ele reconheceu com desconforto, não estava tão longe da verdade. Mas havia algo mais ali. Uma conexão que não conseguia explicar. Uma sensação de que encontrara algo autêntico pela primeira vez em muito tempo. Jonas enviou a mensagem. Os minutos que se seguiram foram os mais longos que se lembrava. Ele, que fechava negócios de milhões sem pestanejar, agora aguardava ansiosamente a resposta de uma mulher que conhecera no dia anterior. Finalmente, o telefone vibrou. "Olá, Jonas. Confesso que fiquei surpresa com sua mensagem. Davi ficaria feliz, mas não precisava se incomodar. Estaremos em casa hoje à tarde." Jonas leu a mensagem 3 vezes. Era educada, mas reservada. Nem um convite entusiasmado, nem uma rejeição. Apenas uma aceitação cautelosa, como alguém que não estava acostumado a receber gentilezas sem segundas intenções.
Ele respondeu: Posso passar por volta das 17 horas? Prometo não tomar muito do seu tempo. A resposta veio quase imediatamente. Está bem. Apartamento 302. Jonas pagou seu café e saiu do shopping, carregando os presentes embrulhados. Na calçada, paralisou-se com uma súbita realização. Havia cancelado seu elaborado jantar de Natal, dispensado toda a sua equipe e agora não tinha planos para a noite, além de uma breve visita ao apartamento de Bianca. A perspectiva de passar a noite de Natal sozinho, em sua cobertura vazia, pela primeira vez em anos, deveria assustá-lo. Mas, surpreendentemente, a ideia lhe trouxe uma estranha sensação de alívio. Às 16h55, Jonas estacionou seu carro em frente ao conjunto habitacional Jardim das Flores. Decidira vir sozinho, dispensando Ramiro para que pudesse passar o feriado com a família. Optara também por trocar o terno por roupas mais casuais. Calça jeans escura e um suéter cinza de cachemir, discreto apesar de sua qualidade superior. O conjunto habitacional era simples, mas bem mantido. Pequenos enfeites natalinos decoravam algumas portas e janelas. Uma árvore comunitária brilhava no centro do pátio, provavelmente resultado de um esforço coletivo dos moradores. Jonas pegou os pacotes no banco do passageiro e dirigiu-se à entrada do bloco C. Não havia porteiro ou segurança. Apenas um interfone com uma lista de nomes ao lado de botões numerados. Localizou 302 B. Rodrigues e apertou. Sim, a voz de Bianca soou metálica através do aparelho. Jonas. Um zumbido indicou que a porta estava destrancada. Ele entrou, optando pelas escadas em vez do elevador pequeno, que parecia apertado demais para seu gosto. Subiu os 3 andares, sentindo uma ansiedade incomum crescer a cada degrau. No terceiro andar, a porta do apartamento 302 estava entreaberta. Ele bateu suavemente. Pode entrar. A voz de Davi veio de dentro, animada e expectante. Jonas empurrou a porta, entrando em um mundo completamente diferente do seu. O apartamento era pequeno, mas surpreendentemente acolhedor. Uma sala modesta, conectada a uma cozinha americana, decorada com móveis simples, porém bem cuidados. O que chamou sua atenção foi o calor do ambiente. Não apenas a temperatura, mas a sensação de lar. Fotos de Davi, em diferentes idades, decoravam uma parede. Um pequeno sofá coberto com uma manta colorida ocupava o centro da sala. E no canto, uma árvore de Natal modesta brilhava com luzes coloridas e alguns enfeites claramente feitos à mão. Você veio mesmo! Davi correu até ele, vestindo uma camiseta vermelha com a estampa de um boneco de neve. Mamãe disse que você talvez viesse. Jonas sorriu, genuinamente tocado pelo entusiasmo da criança. Eu prometi, não foi? E trouxe algo para você. Bianca apareceu vinda da cozinha, secando as mãos em um pano de prato. Vestia jeans simples e uma blusa verde que realçava seus olhos. Sem o cansaço extremo do dia anterior, Jonas pôde notar melhor seus traços. A curva suave do rosto, os olhos expressivos, a boca que se curvava em um sorriso hesitante. Olá, ela disse. Não precisava mesmo se incomodar. Não é incômodo nenhum, ele respondeu estendendo os pacotes. Este é para Davi e este, bem, é para você. Apenas um pequeno agradecimento por me permitirem visitar. Bianca pareceu surpresa. Para mim? Mas é Natal. Ele deu de ombros como se isso explicasse tudo. Davi já atacava o embrulho maior, rasgando o papel colorido com a empolgação típica de uma criança. Uau! Um kit de construção e um urso. Seus olhos brilharam enquanto ele abraçava o urso de pelúcia contra o peito e depois examinava a caixa do brinquedo. Mamãe, olha! Tem peças para fazer um foguete e um carro e até uma casa. É lindo, filho. Bianca sorriu para o entusiasmo de Davi, mas Jonas notou a sombra que passou por seus olhos, o desconforto de quem não está acostumado a receber. Abra o seu, Jonas incentivou suavemente.
Com movimentos cautelosos, Bianca desfez o laço e abriu o pacote. O suéter cinza claro desdobrou-se em suas mãos. Ela o tocou, sentindo a maciez da lã de alta qualidade. É lindo, mas eu não posso aceitar algo tão caro. Jonas havia previsto essa reação. Por favor, não é nada extravagante, apenas algo para mantê-la aquecida neste inverno. E combina com seus olhos. Ele acrescentou, surpreendendo-se com suas próprias palavras. Bianca corou levemente. Obrigada. Você gostaria de um café? Ou talvez algo mais festivo? Tenho um vinho que estava guardando para hoje. Café seria ótimo, Jonas respondeu, reconhecendo a oferta como um convite para ficar um pouco mais. Pode sentar. Ela indicou o sofá enquanto se dirigia à cozinha. Davi, que tal mostrar o seu novo brinquedo para o Sr. Jonas enquanto preparo o café? Só Jonas, por favor. Ele corrigiu suavemente. Venha ver. Davi já estava no chão da sala, abrindo a caixa com entusiasmo. Vamos construir o foguete primeiro? Jonas hesitou por um momento, então sentou-se no carpete ao lado do menino. Não se lembrava da última vez que se sentara no chão, muito menos para brincar com uma criança. Vejamos as instruções primeiro, ele sugeriu, pegando o pequeno livreto que acompanhava o kit. Enquanto Bianca preparava o café na pequena cozinha americana, observou a cena com uma mistura de cautela e fascínio. O homem de negócios impecável agora estava sentado em seu tapete, concentrado em peças coloridas de plástico, ouvindo atentamente as ideias animadas de um menino de 5 anos. Havia algo desconcertante na naturalidade com que Jonas se adaptava ao ambiente simples de seu apartamento. Nenhum desconforto visível, nenhuma expressão de superioridade. De fato, parecia quase aliviado por estar ali. Acho que esta peça vai aqui, Jonas indicava enquanto Davi tentava encaixar as partes do que começava a parecer a base de um foguete. Não, olha, está ao contrário. Davi ria, corrigindo o adulto com a confiança de uma criança em seu elemento. E Jonas, surpreendentemente, ria junto. Bianca trouxe uma bandeja com 2 xícaras de café e um copo pequeno de chocolate quente para Davi. Como está indo o projeto espacial? Estamos quase terminando a base, Davi exclamou. Jonas não sabia que a peça azul tinha que ficar embaixo, mas eu mostrei para ele. Sou um péssimo engenheiro, Jonas admitiu com um sorriso. Sorte que tenho um excelente assistente. Bianca sentou-se no sofá, observando-os. Você deve estar acostumado a eventos mais sofisticados na véspera de Natal, comentou, soprando suavemente o café quente. Jonas tomou um gole de seu próprio café. Simples, mas surpreendentemente bom. Na verdade, cancelei meu evento tradicional este ano. Por quê? A pergunta direta novamente o pegou desprevenido. Ele estava acostumado a conversas onde as pessoas raramente perguntavam por quê, apenas aceitando suas decisões ou ações como parte de algum plano maior que não ousavam questionar. Percebi que não queria estar lá, respondeu com uma honestidade que o surpreendeu. Seria apenas mais um evento social calculado, cheio de pessoas que estão interessadas no que posso fazer por elas, não em quem sou. Bianca o observou pensativamente. E com quem você passará o Natal, então? Jonas hesitou. Não tenho família. Normalmente são apenas eventos sociais ou de negócios. Todo mundo precisa de uma ceia de Natal. Davi interveio, olhando para cima de seu projeto. Você pode ficar para a nossa ceia, não pode, mamãe? Temos peru! Bianca arregalou os olhos, claramente pega de surpresa pela sugestão do filho. Davi, tenho certeza que Jonas tem outros compromissos e... Na verdade, não tenho. Jonas interrompeu suavemente. Mas não quero impor minha presença. Já tomei tempo demais de vocês. Um silêncio caiu sobre o pequeno apartamento, interrompido apenas pelo som das peças de plástico que Davi continuava a encaixar, agora com menos entusiasmo, claramente aguardando a resposta da mãe. Bianca estudou o rosto de Jonas, como se buscasse sinais de alguma intenção oculta.
O que encontrou deve tê-la tranquilizado, pois seus ombros relaxaram ligeiramente. Seria um prazer se você ficasse para a ceia, ela disse finalmente. Não é nada elaborado, mas tem comida suficiente, graças ao seu presente no supermercado. Jonas sentiu um calor inexplicável se espalhar pelo peito. Eu adoraria ficar, se não for um incômodo. Eba! Davi comemorou, jogando os braços para cima e derrubando acidentalmente parte do foguete que haviam construído. Ops! Os três riram, a tensão se dissipando com o som. Posso ajudar com os preparativos? Jonas ofereceu. Você sabe cozinhar? Bianca perguntou, uma sobrancelha arqueada em descrença. Não, ele admitiu com um sorriso tímido. Mas posso aprender, ou pelo menos posso seguir instruções. Bianca balançou a cabeça, um pequeno sorriso brincando em seus lábios. Tudo bem, pode me ajudar a preparar a salada enquanto verifico o peru. Enquanto se levantava para seguir Bianca até a pequena cozinha, Jonas percebeu que estava genuinamente ansioso para participar desta tarefa mundana, algo que normalmente delegaria a uma equipe de profissionais contratados. Havia uma estranha intimidade doméstica na cena. Davi, no chão da sala, concentrado em seu brinquedo novo, ele e Bianca lado a lado na cozinha apertada, os cotovelos ocasionalmente se tocando enquanto trabalhavam. Por que está fazendo isso? Bianca perguntou em voz baixa, enquanto Jonas cortava tomates com uma técnica claramente amadora. Fazendo o quê? Isso tudo. Os presentes. Ficar para a ceia. Somos estranhos para você. Jonas parou, a faca suspensa sobre a tábua de cortar. A resposta fácil e socialmente aceitável seria falar sobre caridade natalina, sobre ajudar os menos afortunados. Mas algo na honestidade direta de Bianca exigia reciprocidade. Porque quando ouvi você falar com Davi no supermercado, percebi que não me lembro da última vez que testemunhei algo tão genuíno, ele disse finalmente. Minha vida é vazia, Bianca, cheia de coisas, mas vazia de significado. Ela o observou com uma expressão que ele não conseguiu decifrar. Não era pena nem desconfiança. Era algo mais complexo, como compreensão. E você acha que vai encontrar significado aqui? Em um apartamento pequeno, com uma mãe solo e seu filho? Jonas sorriu, retomando a tarefa de cortar os vegetais. Não sei o que estou procurando. Só sei que pela primeira vez em muito tempo não estou fingindo. O aroma do peru assando preenchia o pequeno apartamento, misturando-se ao cheiro das batatas gratinadas e do arroz com amêndoas que Bianca preparava com habilidade surpreendente. Jonas, com as mangas arregaçadas, cortava os últimos legumes para a salada, enquanto Davi arrumava a pequena mesa da sala com guardanapos de papel decorados com temas natalinos. Posso colocar Jonas ao lado da minha cadeira? Perguntou Davi, segurando os talheres com cuidado concentrado. Bianca lançou um olhar rápido para Jonas, que sorriu. Claro, filho, coloque-o onde quiser. O apartamento havia sido transformado nas últimas horas. Algumas velas espalhadas criavam uma atmosfera acolhedora. As luzes da pequena árvore de Natal piscavam em um ritmo suave, e uma playlist de canções natalinas tocava baixinho no celular de Bianca, conectado a uma caixa de som portátil. Era simples, mas encantador. Nunca imaginei que estaria preparando uma ceia de Natal, comentou Jonas, enquanto ajudava a levar as travessas para a mesa. Nunca cozinhou para o Natal? Bianca perguntou, arrumando o último prato. Jonas balançou a cabeça. Sempre tive pessoas contratadas para isso, ou jantava em restaurantes caros. Na verdade, nunca cozinhei nada em toda a minha vida adulta. Nem um ovo frito? Davi perguntou incrédulo. Nenhum ovo frito, confirmou Jonas com um sorriso. Isso é muito triste. O menino declarou com a franqueza típica de uma criança. Cozinhar é divertido. Mamãe sempre me deixa ajudar a fazer brigadeiro. Talvez sua mãe possa me ensinar a fazer brigadeiro algum dia. Jonas respondeu, olhando para Bianca, que corava levemente enquanto verificava o peru pela última vez. Pronto, ela anunciou,
trazendo a travessa principal para a mesa. Acho que está tudo pronto. A mesa estava surpreendentemente farta. O peru dourado ao centro, travessas de acompanhamentos ao redor e uma garrafa de vinho que Jonas havia insistido em buscar na loja da esquina quando percebeu que o vinho que Bianca mencionara era uma garrafa modesta que ela guardava para ocasiões especiais. Sentaram-se, Jonas sentindo-se estranhamente nervoso, como se estivesse em um jantar importante com clientes internacionais, mas por razões completamente diferentes. Aqui não havia estratégias a traçar ou acordos a fechar. Havia apenas o desafio de ser autêntico, algo para o qual não tinha muito treino. Na nossa casa, Bianca começou, temos a tradição de dizer algo pelo qual somos gratos antes de começar a ceia de Natal. Ela olhou para Davi. Quer começar, filho? Davi assentiu entusiasticamente, endireitando-se na cadeira. Sou grato pela mamãe, pelo peru, pelo meu brinquedo novo e por termos um convidado para o Natal. Ele sorriu para Jonas. Bianca apertou gentilmente a mão do filho. Eu sou grata por ter você, Davi, por termos saúde, um teto sobre nossas cabeças e... Ela hesitou olhando para Jonas. Por encontrarmos bondade quando menos esperávamos. Jonas sentiu um nó na garganta. Era sua vez, mas as palavras pareciam inadequadas. Ele começou. Então parou, procurando a honestidade que aquele momento exigia. Sou grato por vocês me deixarem entrar na sua casa e na sua vida, mesmo que por uma noite. É o primeiro Natal em muito tempo que sinto real. Um silêncio confortável pairou entre eles por um momento. Então Bianca sorriu e começou a servir o peru. A refeição transcorreu em uma atmosfera surpreendentemente relaxada. Jonas descobriu-se rindo das histórias que Davi contava sobre a escola e os amigos, respondendo a perguntas curiosas sobre os lugares que havia visitado e apreciando genuinamente a comida simples, mas deliciosa que Bianca havia preparado. Isso está incrível, ele comentou saboreando o peru suculento. Sério, melhor que muitos restaurantes caros que frequento. Bianca sorriu, o elogio claramente a agradando. O segredo está no tempo e no carinho. Aprendi com minha mãe. Vovó faz o melhor pavê do mundo. Davi acrescentou com a boca ainda cheia. Davi, não fale de boca cheia. Bianca o repreendeu suavemente. Jonas observou a interação entre mãe e filho. O amor evidente, a disciplina gentil, a cumplicidade entre eles. Era algo que nunca tivera em sua própria infância, com pais sempre ausentes em viagens de negócios, deixando-o aos cuidados de babás e internatos. Sua mãe mora perto? Ele perguntou, percebendo que sabia muito pouco sobre a vida de Bianca. Uma sombra cruzou o rosto dela. Ela faleceu há 2 anos. Câncer. Sinto muito, Jonas disse sinceramente. Foi difícil, Bianca admitiu, servindo mais um pouco de vinho para ambos. Especialmente porque foi logo depois que Paulo, o pai de Davi, foi embora. Ela era nosso porto seguro. E seu pai? Nunca conheci. Ele saiu de cena antes de eu nascer. Ela deu de ombros, como se fosse algo que havia aceitado há muito tempo. E você, tem família? Jonas balançou a cabeça. Meus pais morreram em um acidente quando eu tinha 16 anos. Eram complicados, muito focados no império que construíram. Herdei as empresas quando completei 21, depois que um conselho administrativo cuidou de tudo durante minha menoridade. Deve ter sido difícil, Bianca comentou, assumir tanta responsabilidade tão jovem. Foi solitário, Jonas admitiu, surpreendendo-se com sua própria vulnerabilidade. Cresci rodeado de pessoas que queriam algo de mim. Meu dinheiro, minha influência, meus contatos. Raramente encontrei alguém interessado em apenas mim. Seus olhares se encontraram sobre a mesa, uma compreensão silenciosa passando entre eles. Ambos conheciam formas diferentes de solidão. Mamãe, podemos abrir os presentes agora? Davi interrompeu um momento, tendo terminado seu prato. Bianca olhou para o relógio na parede. Quase 22 horas. Só um, querido. Já está perto da hora de dormir. Mas é Natal, protestou Davi, seu lábio inferior projetando-se em um biquinho.
E amanhã você pode abrir o resto logo cedo. Ela negociou com firmeza gentil. Jonas observou a dinâmica com fascínio. Ele estava acostumado a pessoas que cediam a seus menores caprichos, que não ousavam dizer-lhe não. A forma como Bianca estabelecia limites com tanto amor quanto firmeza era reveladora. Davi, aceitando o acordo, correu até a pequena árvore e pegou um pacote embrulhado em papel brilhante. Quero este. Enquanto o menino rasgava ansiosamente o papel para revelar um conjunto de carrinhos que claramente desejava, Jonas percebeu algo que o surpreendeu. Havia presentes sob a árvore. Não muitos, mas suficientes para criar um pequeno montinho colorido. De alguma forma, apesar das dificuldades financeiras que Bianca mencionara, ela havia conseguido garantir um Natal para seu filho. A realização o atingiu com força. O sacrifício silencioso que ela provavelmente fizera, economizando cada centavo, talvez abrindo mão de coisas para si mesma para proporcionar essa alegria à criança. Comparado ao seu próprio Natal, onde presentes caríssimos eram trocados quase como tokens de poder, isso parecia infinitamente mais valioso. Mamãe, acho que tem algo para você também? Davi exclamou, apontando para um pequeno pacote embrulhado em papel vermelho. Bianca pareceu surpresa. Para mim? Sim, Davi pegou o pacote e trouxe para ela. Eu fiz no colégio com a ajuda da tia Marisa. Com cuidado, como se preservasse cada pedaço de papel, Bianca abriu o presente para revelar uma pequena moldura feita de palitos de picolé pintados, contendo um desenho colorido de ela e Davi, de mãos dadas, com um grande coração vermelho acima deles. Oh, Davi! Ela engoliu em seco, os olhos marejados. É lindo. Você gostou mesmo? Ele perguntou ansiosamente. É o presente mais bonito que já recebi. Ela respondeu com sinceridade absoluta, puxando-o para um abraço apertado. Jonas desviou o olhar, sentindo-se subitamente como um intruso em um momento sagrado entre mãe e filho. Ao mesmo tempo, uma emoção estranha o invadia. Algo próximo da inveja, não dos objetos materiais que faltavam naquela casa, mas da riqueza emocional que transbordava. Tem um para você também, Jonas, Davi anunciou de repente, surpreendendo tanto o visitante quanto Bianca. Para mim? Mas como? Fiz hoje, enquanto você ajudava a mamãe na cozinha, o menino explicou, correndo até seu quarto e voltando com um pedaço de papel dobrado. Não deu tempo de embrulhar. Jonas abriu o papel para encontrar um desenho colorido de 3 figuras de palito, uma pequena, uma média e uma alta, todas de mãos dadas, em frente ao que parecia ser uma árvore de Natal. Acima, em letras grandes e tortas, estava escrito: Feliz Natal, Jonas. Somos nós, Davi explicou apontando. Eu, mamãe e você. Jonas sentiu algo quebrando dentro dele, alguma barreira que nem sabia que existia. É perfeito, ele conseguiu dizer a voz embargada. Obrigado, Davi. Você pode colocar na geladeira da sua casa, sugeriu o menino. Mamãe sempre coloca meus desenhos na geladeira. Bianca observou a reação de Jonas ao desenho simples e percebeu algo que a surpreendeu. Havia uma vulnerabilidade genuína naquele homem poderoso, algo quase infantil em sua emoção ao receber um presente tão modesto. Por um momento, viu além do milionário, além da aparência polida e do comportamento controlado. Viu alguém tão faminto por conexões reais quanto ela. Já está tarde, Davi, ela disse suavemente. Hora do banho e de se preparar para dormir. Mas, mãe... Davi protestou, arrastando a palavra. O Jonas ainda está aqui. E o Jonas entende que crianças precisam dormir para o Papai Noel visitar a casa. Ela respondeu com um olhar cúmplice para Jonas. Sua mãe está certa, Jonas confirmou, dobrando o desenho cuidadosamente e guardando-o no bolso interno do casaco. Além disso, quanto mais cedo você dormir, mais cedo será manhã de Natal. Relutantemente convencido, Davi despediu-se de Jonas com um abraço espontâneo que pegou o empresário de surpresa.
Após um momento de hesitação, Jonas retribuiu o gesto, envolvendo o pequeno corpo em seus braços. Uma sensação estranha o percorreu, protetora, quase primitiva. Enquanto Bianca levava Davi para o banho, Jonas começou a limpar a mesa, empilhando pratos e levando-os para a pequena cozinha. Era um trabalho doméstico simples que nunca havia feito, mas que agora parecia estranhamente satisfatório. Ele lavou os pratos sob água corrente, descobrindo uma sensação quase meditativa na tarefa mundana. 20 minutos depois, Bianca retornou à sala, encontrando a mesa limpa e a maioria da louça já lavada. "Você não precisava fazer isso", ela disse, parecendo simultaneamente grata e constrangida. "Queria ajudar", Jonas respondeu simplesmente. "Davi dormiu?" "Quase. Ele pediu que você esperasse. Quer se despedir oficialmente." Jonas assentiu, uma sensação de calor se espalhando pelo peito. Nunca imaginara que um pedido tão simples de uma criança poderia significar tanto. Eles terminaram de organizar a cozinha em um silêncio confortável, movendo-se no espaço pequeno com uma sintonia surpreendente. Quando tudo estava limpo, Bianca serviu 2 xícaras de café e convidou Jonas a sentar-se no sofá. "Então", ela começou depois de um gole, "você cancelou um evento luxuoso com pessoas importantes para comer peru em um apartamento pequeno com estranhos. Ainda não entendi por quê." A franqueza dela continuava a surpreendê-lo e, estranhamente, a agradá-lo. Não havia jogos nem subentendidos, apenas uma curiosidade genuína. "Estou cansado de superficialidade", ele respondeu após uma pausa. "Você não imagina como é estar constantemente cercado por pessoas que concordam com tudo que você diz, que riem de piadas que não são engraçadas, que se aproximam apenas pelo que podem obter." Bianca o observava atentamente, sem interromper. "Quando ouvi você falando com Davi no supermercado, havia tanta honestidade ali, tanta dignidade na forma como você explicou a situação a ele, sem drama, sem autopiedade." Ele olhou para ela. "Foi como se algo despertasse em mim. Percebi que não me lembrava da última vez que tive uma interação tão genuína com alguém." "E agora?", Bianca perguntou. "Satisfez sua curiosidade sobre como os pobres vivem o Natal?" A pergunta poderia ter soado amarga, mas o tom dela era mais inquisitivo que acusatório. "Não é isso", Jonas respondeu, surpreendendo-se com sua própria irritação. "Não estou aqui como um turista na vida dos menos privilegiados. Estou aqui porque..." Ele hesitou, procurando as palavras certas. "Porque vocês têm algo que nenhum dinheiro pode comprar. Uma autenticidade que perdemos quando vivemos cercados de abundância material e escassez emocional." Bianca baixou os olhos, absorvendo suas palavras. "Vou contar algo que nunca disse a ninguém." Ela começou, a voz mais baixa. "Às vezes sinto raiva, não da minha situação, nem por ter que criar Davi sozinha. Sinto raiva porque percebo que, apesar de tudo, somos privilegiados em comparação a tantos outros. Temos um teto, comida, saúde. E mesmo assim, há dias em que me pego querendo mais." Ela levantou os olhos, encontrando os dele. "Então me sinto culpada pela própria ingratidão." "Querer mais não é ingratidão", Jonas respondeu suavemente. "É humano." "O que você quer mais, Jonas?", ela perguntou. "Você já tem tudo que o dinheiro pode comprar." A pergunta o atingiu como um raio. O que ele queria? Aos 38 anos, havia conquistado tudo que a sociedade definia como sucesso: fortuna, poder, reconhecimento. Mas ali, sentado naquele sofá gasto em um apartamento modesto, sentia-se mais vivo do que em sua cobertura de luxo. "Quero sentir que minha vida tem algum significado além de acumular mais dinheiro e poder", ele finalmente respondeu. "Quero acordar ansioso pelo dia, não apenas tolerando-o, quero..." Ele olhou ao redor do pequeno apartamento, para as fotos nas paredes, para o desenho de Davi, que agora descansava em seu bolso. "Quero conexões reais." Um silêncio confortável se estabeleceu entre eles.
Da porta do quarto veio a voz sonolenta de Davi. Jonas, você ainda está aí? Jonas e Bianca se levantaram simultaneamente, dirigindo-se ao quarto. O menino estava deitado na cama, o urso de pelúcia novo abraçado firmemente contra o peito, lutando para manter os olhos abertos. Estou aqui, Jonas respondeu suavemente, aproximando-se da cama. Você vai voltar amanhã? Davi perguntou, sua voz carregada de sono. Para ver o que o Papai Noel trouxe? Jonas olhou para Bianca buscando orientação. Ela assentiu quase imperceptivelmente. Se sua mãe não se importar, ele respondeu. Adoraria voltar amanhã. Bom, murmurou Davi, seus olhos já se fechando. Porque você faz parte da família agora. Está no desenho. Jonas sentiu um nó na garganta. Ele ajeitou o cobertor ao redor do menino. Um gesto tão natural que o surpreendeu. Durma bem, Davi, ele sussurrou. Eles saíram do quarto em silêncio, deixando a porta entreaberta. De volta à sala, Jonas percebeu que era hora de ir embora. Mas algo o mantinha preso àquele pequeno apartamento. Um senso de pertencimento que nunca experimentara antes. Ele é incrível, Jonas comentou, olhando para a porta do quarto. Você fez um trabalho extraordinário criando-o. Obrigada, Bianca respondeu, o orgulho evidente em sua voz. Ele é minha vida, Bianca. Jonas começou, então hesitou, incerto sobre como expressar o que sentia. Esse foi o Natal mais significativo que já tive. Não consigo explicar exatamente o que aconteceu hoje, mas sei que algo mudou em mim. Ela o estudou por um momento. As pessoas mudam, Jonas, mas as mudanças verdadeiras não acontecem em uma noite, por mais mágica que seja. Sei disso. Não estou tendo uma epifania de conto de fadas onde o rico arrogante de repente vê a luz. Ele sorriu com autodepreciação. Mas algo começou e... Ele hesitou novamente. Gostaria de explorar isso, de conhecer você e Davi melhor, se você permitir. Bianca cruzou os braços, sua expressão uma mistura de cautela e curiosidade. Por quê? O que você está buscando exatamente? Honestamente, não sei, Jonas admitiu. Só sei que pela primeira vez em muito tempo, sinto-me presente, conectado, e não quero perder isso. Ela caminhou até a janela, olhando para a noite lá fora. Por um momento, Jonas temeu ter ultrapassado algum limite invisível. Talvez ela o visse apenas como um homem rico entediado, procurando novidade em vidas mais simples que a sua. Somos pessoas muito diferentes, Jonas, ela finalmente disse, virando-se para encará-lo. De mundos diferentes. Sei disso, mas hoje descobrimos que temos mais em comum do que parece à primeira vista. Ambos conhecemos a solidão de maneiras diferentes. E você acha que isso é suficiente? Acho que é um início, ele respondeu. Bianca o observou por um longo momento, então algo em sua expressão suavizou. Que tal começarmos com o café da manhã amanhã? Davi acorda cedo no Natal, digamos 8 horas. O alívio que Jonas sentiu foi desproporcional ao convite simples. 8 horas é perfeito. Enquanto ele vestia o casaco e se preparava para sair, Bianca se aproximou. Jonas, preciso que entenda uma coisa, ela disse, sua voz firme, mas gentil. Davi se apega facilmente. Ele já perdeu o pai e a avó. Não posso permitir que ele se machuque novamente. A mensagem era clara. Não brinque com nossos sentimentos se não for sério. Entendo, Jonas respondeu, segurando o olhar dela. E prometo que não estou fazendo isso por capricho ou tédio. Não sei exatamente o que está acontecendo, Bianca, mas sei que é real. E vou respeitar os limites que você estabelecer. Ela assentiu, aparentemente satisfeita com a resposta. Na porta, Jonas hesitou. Havia tanto que queria dizer, tantas emoções desconhecidas borbulhando dentro dele, mas tudo parecia prematuro, inadequado para o momento. Até amanhã, então. Ele disse simplesmente. Até amanhã, ela respondeu com um pequeno sorriso que pela primeira vez parecia genuinamente relaxado. Ao descer as escadas do prédio, Jonas sentiu uma leveza estranha, como se um peso que carregara por anos tivesse começado a se dissipar. O ar da noite de Natal estava frio, mas ele mal notou.
Ao entrar em seu carro, tirou cuidadosamente o desenho de Davi do bolso. 3 figuras de palito de mãos dadas, uma família improvisada, criada pela imaginação inocente de uma criança. Jonas sorriu para o papel simples, uma emoção intensa apertando seu peito. Não era o presente mais caro que já recebera, longe disso. Mas, sem dúvida, era o mais valioso. Dirigindo através da cidade iluminada pelas decorações natalinas, Jonas não pensava em contratos, fusões ou aquisições. Pensava em panquecas de Natal, em uma mulher corajosa com olhos sinceros e em um menino que o incluíra em seu desenho de família. Amanhã seria apenas o início. O caminho à frente seria complexo, cheio de ajustes e descobertas. Mundos diferentes tentando encontrar um espaço comum. Mas pela primeira vez em anos, Jonas Oliver estava ansioso pelo amanhecer. Quando chegou à sua cobertura luxuosa, a primeira coisa que fez foi caminhar até a cozinha e, com um ímã de design minimalista, fixar o desenho de Davi na geladeira de aço inoxidável. A imagem simples contrastava dramaticamente com o ambiente sofisticado, exatamente como a experiência desta noite contrastava com toda a sua vida anterior. Jonas ficou ali, contemplando as 3 figuras de palito de mãos dadas. Havia encontrado algo que seu dinheiro nunca pudera comprar, a possibilidade de pertencer, e não estava disposto a deixar essa chance escapar. Amanhã, às 8 em ponto, ele estaria de volta àquele pequeno apartamento, e desta vez não seria como um estranho, mas como alguém que, por um pequeno milagre natalino, havia sido convidado a fazer parte da vida de Bianca e Davi. Não como um milionário disfarçado, mas simplesmente como Jonas. E isso, descobriu ele, era mais do que suficiente.